genom voor alle. Stil, die filme fan aan. Herr Schmidt, wat bringt der Mecker mit? Herr Schmidt, wat kriegt der Mecker mit? Herr Schmidt, wat kriegt der Mecker mit? Herr Schmidt, wat kriegt der Mecker mit? Eine Schleier unerfahren haut, das sieht der Mecker ja so gaut. Eine Schleier unerfahren haut, das sieht der Mecker ja so gaut. Santa Maria de Jetibá por causa de Santa Maria, por causa do mês de maio, mês de Maria. E Jetibá por causa da árvore Jequitibá, mas o pomerano não pronuncia o Ki na hora de falar, então virou Jetibá, né? Ele sumiu esse rio Santa Maria da Vitória, né? Então esse Santa Maria é em homenagem a isso, né? E eles vieram no mês de maio, que é o mês de Maria, e o Jetibá por causa da árvore. Eu estou aqui em Santa Maria desde 1986. Era bem simples a cidade, mas era bem acolhedora, né? Então eu me senti assim bem acolhida na cidade, né? Na escola, então, né? Já tinha um acolhimento melhor, assim, por ser descendente pomerano, por falar pomerano, né? Na escola. Hoje nós somos a maior colônia em número de habitantes de pomeranos do mundo. E hoje a gente tem a Europa vindo aqui pesquisar nossa história, porque ela é importante e relevante também para o povo de lá, onde ela se perdeu totalmente. Porque hoje na Pomerânia nós não temos mais grupos de pomeranos que sejam falantes de pomerano. Os pomeranos são a maioria, eles chegaram em 1888, chegaram aqui na região de Santa Maria de Jetibá. Em 1892 já construíram uma escola e em volta dela também a cidade foi crescendo. Pomerânia era um lugar plano, na beira do mar, que tinha muitos lagos e fazia muito frio no inverno. A Pomerânia foi dividida, né, depois da guerra. A Polônia então pegou a boa parte da Pomerânia depois da Segunda Guerra e uma parte ficou hoje com o estado de Mecklemburgo, na Alemanha. Mas na Europa desapareceu. A primeira leva foi em 1859. A maioria eram camponeses. E no Brasil era fim de escravidão, então o governo brasileiro faz esse contato, manda uma carta para lá, né, dizendo que aqui tem muitas terras. Dizia o pomerano que ele ia receber um lote de terra já preparado para plantio, uma moradia provisória, e alguns animais, algumas ferramentas e algumas sementes. Eles iam viver uma vida paradisíaca, né? Então eles se veem atraídos, né? Porque a Pomerânia, aquela região, estava passando por um processo de industrialização, então a mão de obra camponesa não era mais necessária. Então, se chega um governo oferecendo terras, né, eles se veem atraídos. Mas quando ele chega aqui, ele vai descobrir que essas promessas do governo não foram cumpridas. Mas o que me marcou muito, que minha bisavó contava, foi a chegada no Brasil e o início da vida aqui. Como eles não tinham casa, eles foram orientados a amarrarem os lençóis nos altos das árvores para dormirem durante a noite por causa dos animais, principalmente onças e cobras. Então eles dormiam nos altos das árvores, mas como fazia muito frio e tem muita serração, eles ficavam molhados o tempo todo. Ela falou que a mãe dela uma manhã levantou e disse: nós vamos procurar abrigo para nós. E ela entrou mata adentro com os filhos à procura de cavernas para eles dormirem. Mas ela não encontrou, porque não tem cavernas nessa região. Mas ela encontrou uma árvore muito frondosa no meio da Mata Atlântica, chamada gameleira. Essa árvore ela tem raízes muito altas. Ela contou que eles cortaram folhas de palmitos, cobriram essas raízes e transformaram ela numa casa. E a primeira pessoa da nossa família que nasceu no Brasil nasceu no meio das raízes dessa árvore, que foi uma irmãzinha dela. O primeiro relato que eles falam que eles trouxeram dentro da bagagem, dentro da mala, foi a Bíblia. Porque o pomerano ele é muito ligado à religião, então foi o meio que eles encontraram para se fortalecer, para vencer todos os obstáculos que eles encontraram aqui, porque eles não podiam retornar à terra natal deles, né? Ao sair de lá, eles trouxeram a fé. Eles ficaram aqui em Domingos Martins 10 anos sem acompanhamento religioso, mas eles mantiveram, através dos livros de oração, a religião luterana. Trouxeram o inário pomerano, que foi usado muitos anos lá, então traziam juntos os livros de prédica. É muito importante. Os primeiros trouxeram sua cultura, né, bagagem. E a marca mais forte dentro da cultura pomerana é a língua pomerana.
porque ela é diferente. Ela é parente do neerlandês, do alemão, mas ela é uma língua independente. A gente vê os pais com as crianças no colo, ensinando a eles o pomerano, crianças falando pomerano. Na zona rural, dentro de casa, fala-se somente o pomerano. Na minha casa, a gente só fala pomerano. E a gente tem o maior orgulho, sim, de ser pomerano, de falar pomerano. Sobre a cultura pomerana, eu posso falar que a primeira coisa que a gente preserva, né, é a língua, né? Começa com a própria língua. Depois a gente vê as tradições que são passadas de geração em geração, né? Santa Maria, você chegando aqui, você se depara, né, nos comércios, no dia a dia das pessoas falando, né, em pomerano com naturalidade, né? E qualquer lugar que você chega nos comércios, você às vezes consegue ser atendido, né, por um falante pomerano. Eu digo sempre a língua do coração, que a gente trouxe e guarda e que aqui é muito forte. As pessoas preservam, muitos jovens ainda aprendem. Inclusive o comércio. O comércio de Santa Maria, em muitos lugares, é das exigências para ser contratado que saiba falar pomerano. Nós temos unidade de saúde que hoje está fornecendo o remédio, a medicação, com a maneira de tomar a medicação escrita em pomerano. O pomerano é uma língua cooficial. Cooficial significa oficial ao lado da língua oficial do país. Começamos a ofertar o pomerano nas escolas já tem 20 anos, desde 2005, mas é um processo também de construção, né, diária. Iniciamos com a oferta da disciplina em algumas escolas e hoje a gente já oferta em todas as escolas do município, né? Então, as 46 escolas ofertam pomerano, 2 horas semanais de aula de pomerano. Uma forma de preservar, né, a língua e também as crianças tendo a oportunidade de escrever a sua língua também, né? Antes era só oral, mas hoje a gente tem a possibilidade também da escrita. Eu vi o Galaneica de Stad Santa Maria, daar komen hier os kernleden, waar we hier leven, waar we ons cultuur preserveren, waar we ons communiceren, ons ineinander hebben, ons zeer lustig pommergereden, os fest maken hier in Santa Maria, hortet, dat is alles in Pommisch. We leven hier zeer vrijelijk in de stad Santa Maria. A própria comunidade ansiava por isso, por ter livros em pomerano, né? Por que nós não temos livros em pomerano, né? Na década de 80 se falava muito isso. E aí eu comecei com um livro com uma lista vocabular, a gente começa assim, né? Por exemplo, produtos da roça, nome de animais e tudo mais. E essa lista vai crescendo e foi aí que foi nascendo o dicionário. Com o pomerano nas escolas, então a língua começou a ser mais valorizada, né? Porque uma língua, para ser bem documentada, ela deve ter dicionários, ela deve ter literatura escrita. Nós temos uma cultura muito preservada e diferente dos outros imigrantes que vieram para o Brasil. Nós estamos na 7ª geração e ainda mantemos viva a nossa língua. Geralmente se perde a língua oral na 3ª geração. E nós estamos na 7ª e ainda temos mais uma geração garantida, porque nossas crianças com menos de 4 anos falam pomerano. Essa construção, né, foi a primeira sala de aula, né? Essa é uma restauração, né? Ela foi construída de acordo com a prática original da casa pomerana, né, do estuque, né? E o formato dela foi justamente construído dessa forma, manualmente, né, sem ter muita interferência tecnológica, para mostrar o resgate, né, desse costume. O povo pomerano ele aprendeu a trabalhar em mutirão. Na década de 30 faleciam muitas pessoas com picada de cobra. Então, como é que nós vamos fazer? E o pastor que estava aqui na época, ele ficou muito triste, que era um adolescente que ia fazer a primeira comunhão, e ele teve que ir lá fazer o sepultamento desse jovem.
criaram uma cooperativa chamada Caixa de Cobras. Eles eram alemães e lá no Instituto Butantan de São Paulo também trabalhavam cientistas alemães e conseguiram criar um caixa onde cada um contribuía com o valor. E, em caso de picada de cobra, a rapidez é importantíssima, né? Então, em cada vale eles estabeleceram também um aplicador que fazia um curso e que tinha lá o soro, né? O depósito central era aí na casa pastoral. Casamento é uma festa que ainda é muito forte, a cultura, né? Saía dias antes o convidador, que eles chamavam de Hortesbira, geralmente era o irmão solteiro da noiva, e ele entrava na casa e fazia o convite em forma de poesia. Era uma oração feita em círculos, onde ele ia convidando, falando o dia, né, o horário, a igreja, tudo, então convidando a família para ir. O casamento pomerano ele era realizado em forma de mutirão, então cada família ajudava, né, a pessoa que fosse casar, o casal, então levando um frango, manteiga. Eu lembro quando eu era criancinha, minha mãe dizia assim, ó, leva lá um franguinho, né, uma galinha, porque a gente criava para poder ajudar no casamento. Na quinta tinha um quebra-louça, uma cerimônia bonita, onde quebrava porcelana, que alguns dizem que é para espantar os espíritos. É um ritual que já acontece entre os pomeranos há mais de 1000 anos e até hoje é preservado e tem em todos os casamentos. E os pomeranos então acreditavam que o casal, quando se casava, era muito jovem e ele não tinha capacidade de lidar com os maus espíritos. Por isso era necessário fazer barulho no dia do casamento para que os maus espíritos se assustassem e desaparecessem. A cor preta do casamento mostra luto social, porque a noiva ela ia morar então na casa da terra do noivo, longe da família, né? Seria algo assim, um luto social, uma morte social, diria. Algumas pessoas falam da morte social, que ela está saindo de casa, mas no passado o preto era a cor de festa, hoje também é a cor de festa, né? Então, mas ela usava ele depois e ele era mandado junto quando falecia, né? Uma tradição pomerana. Santa Maria tem um grande aglomerado de Mata Atlântica. É porque os pomeranos acreditam que as florestas são as moradas dos espíritos. Se eu destruo a morada dos espíritos, eles vêm habitar comigo. Eles podem não ser bons. Então, por essa razão, cada propriedade pomerana ela tem a sua área de floresta preservada. Sempre tinha que ter uma mata na propriedade. E ele muito ligado à terra, porque ele saiu da Pomerânia, eles trabalhavam em grandes latifúndios e o sonho era ter a propriedade. Então aqui eles vieram, trabalharam muito com café, aipim, batata. Em 1965, um jovem dessa cidade, chamado Erasmo Berga, foi estudar na Escola Agrotécnica Federal, mas como ele era filho de comerciante, ele não foi admitido. Então o pai mandou ele para o Rio de Janeiro, na escola na Ibelo, onde ele foi trabalhar no setor de aves, e ele retornou muito animado e começou em 66, com 500 pintinhos, e hoje Santa Maria é um dos maiores, né, produtores. Na minha época eu trabalhei muito na roça também, né? A produção era mais relacionada a café, feijão e milho. Né? Hoje em dia já mudou muito, né? Então a agricultura orgânica, né, de hortaliças, verduras, legumes, né? Isso tudo é feito através de agricultura familiar ainda, né? Então são as famílias que contribuem para isso. Então é orgulho nosso ser o maior produtor de ovos do Brasil, ser o maior produtor de hortifruti granjeiro do estado do Espírito Santo, e também temos destaque hoje a nível do estado do Espírito Santo em agricultura orgânica, né? Então está se tendo essa preocupação com essa terra, né? De não desgastar, de não usar tanto agrotóxico, né? Então para nós é orgulho, né? Nós produzimos perto de 70% dos vegetais que são negociados na Grande Vitória. Abastecemos o estado do Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e uma boa parte de Minas Gerais. Schlop, Kinga, Schlop, da Butten geht den Schop, da Butten geht den Bundebuck, da wogt all da Kine ob, Schlop, Kinga, Schlop.
Da butten geht den Schop, da butten geht den bunde Buck, da wogt all da Kine ob, schlop, Kinge, schlop.